Olá, pessoal, tudo bom? A gente vai falar aqui na TV Fenê com o Jadiel Alarcon. A gente vai falar um pouco sobre as características da Lei Paulo Gustavo, que foi aprovada agora em julho, e vai falar também por que é importante a gente entender esses pontos da lei e como a gente aproveitar elas, né? Então, tanto vocês que são artesãos, como vocês são artistas de outras expressões, como também os produtores de cultura, né? As pessoas que elaboram projeto. Então, esse bate-papo da gente aqui, a gente vai tentar, de uma forma tranquila, falar sobre esses pontos mais interessantes para que vocês possam elucidar melhor na cabeça de vocês como você utilizar dessa lei, aguardar a chegada dessa lei e participar dos editais já com esse entendimento, certo? Então, eu vou agora passar aqui para o Jadiel para ele se apresentar. Eu sou o Jorge Vanderlei, da TV Fenecultura, do projeto Fenecultura, e vamos agora ouvir o Jadiel aí falar para a gente. Tudo bem, Jadiel? Como é que está aí na Bahia? Opa, tudo bem, Jorge? Prazer a você, um prazer enorme estar dando aqui essa participação, né? Junto com essa ilustre presença. Meu nome é Jardiel Alarcon. A gente está hoje, atualmente, trabalhando como consultoria cultural em políticas culturais, né? Nós atendemos aqui uma certa quantidade de municípios na aplicação das leis Paulo Gustavo, na aplicação do Sistema Municipal de Cultura, né? E também desenvolvendo propostas e projetos junto com os municípios aqui vizinhos a Guanambi e também atendendo alguns colegas de outros estados, né? Via online, né? E nós estamos hoje atualmente atuando no município de Guanambi como coordenação de cultura, né? Mas também a gente tem essa liberdade de fazer esse trabalho de consultoria atendendo outros municípios. Aí você dá assessoria para o pessoal do poder público. Exatamente, a gente dá Perfeito. assessoria para o pessoal do poder público, Compreendi. Muito bom. mas que é complicado. Vamos então. Complicado, a Não, gente era vai só, entrar nesses essa detalhes. chamada era só para a pessoa te conhecer um pouco melhor, né? Exato. Mas a gente vai partir aí para dar uma olhada na lei Paulo Gustavo e Sim, nesses pontos que é interessante. E depois, se você quiser também falar alguma coisa sobre justamente a regulamentação do tripé da cultura, né? Que é a é lei, que importantíssimo falar, né? é o Eu tá. plano, né? O CPF que o pessoal chama, né? É o conselho, o plano e o fundo. E o É fundo. isso? Aí, Exatamente. assim, aí tu dá uma passadinha nisso durante a apresentação da lei Paulo Gustavo, e depois, se você quiser falar mais alguma coisa que encaminhe a essa regulamentação, porque existem municípios que provavelmente ainda têm essa dificuldade, né? Mas, Todos de os qualquer forma, municípios. oi? A maioria, quase todos os municípios. Muitos, né? Muitos municípios. Você Muitos, está, outra coisa interessante da gente falar é que você está na Bahia, né? é. Eu estou em Pernambuco, dá licença, gente. Eu estou em Pernambuco e tem município por esse Brasil afora que não se acaba mais. E Exatamente. esses municípios do interior, muitos realmente têm essa necessidade. Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar aqui com todos nós a lei, né, o PDF da lei, Tava, né? né, lei complementar de julho. É, Aí você pode ficar à vontade, Jadiel, para falar o que você quiser e apresentando, que eu vou aqui só te dando um suporte aqui na, nesses textos, vou adiantando não, eles. Se certo. você tiver interesse em algum ponto específico, você me avisa que aí eu tento chegar lá, tá bem? Tranquilo. Bom, gente, vamos então dar início a esse diálogo nosso sobre a lei Paulo Gustavo, né?
A Lei Paulo Gustavo, na verdade, a gente vai dizer como é que o que ela é, as suas características, como foi dito, mas também a contextualização, que a gente precisa contextualizar ela com muitas realidades diferenciadas, né? E também nós vamos somatizar esse processo do que é a Lei Paulo Gustavo, de outra necessidade que já vem com a lei, né? Que é o comprometimento do município com o Sistema Municipal de Cultura, né? Então, com isso, nós vamos dialogar também sobre o Plano Municipal de Cultura, né? O Conselho, o Plano e o Fundo, o Plano Municipal de Cultura, que é a cereja do bolo da nossa discussão, do nosso diálogo, né? E escutas culturais, que, na verdade, é a estruturação para uma democratização do investimento da Lei Paulo Gustavo, certo? Como também para estruturação técnica e metodológica do Plano de Cultura. A Lei Paulo Gustavo ela é em torno de 3,8 bilhões, destinado para estados e municípios, né? Ela tem um repasse 90 dias após a sua publicação, ou seja, nós estamos aguardando aí até 8 de outubro o dinheiro entrar na conta, isso que é a verdade. E com 60 dias de disponibilização, depois que faz a regulamentação, né, da lei, que nós estamos aguardando essa regulamentação, o município ele tem 60 dias para colocar seu plano de ação e dizer o que vai fazer com o dinheiro. É do audiovisual. Aí, gente, esse valor da Lei Paulo Gustavo, como ele veio oriundo, na sua maioria, com a rentabilidade do setor audiovisual, então 70% do valor que vai entrar para o município, cada município vai receber uma fatia desse valor. Então, 70% desse valor vai ser para o audiovisual e 30% o município só vai poder usar, né, para as outras linguagens, tá? Dos valores dessas outras linguagens, o que vai poder ser feito com os valores dessas outras linguagens, esses outros restantes 30%. Apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, aí que eu entro no diálogo com vocês, onde a gente pode contextualizar esses valores, né, com a agricultura familiar, né, porque a agricultura familiar ela trabalha com a economia solidária, certo? E a economia criativa, né? Quando você vai na questão da gastronomia do interior, da zona rural, do campo, né, na roça, você vê o pessoal que produz aquelas compotas, aqueles temperos em conserva. Então, tudo isso é um artesanato. 30% do valor pode ser utilizado nas outras linguagens. E o primeiro inciso, né, nós estamos observando lá que você pode se utilizar da economia criativa e da economia solidária. Então, quando você vai para o campo trabalha com economia criativa e economia solidária, porque a agricultura familiar favorece isso, né? Então, tem vários contextos no campo que vão favorecer essa modalidade para vocês, certo? A exemplo, tem um grupo de pessoas lá, a gente estava visitando na escuta cultural, por isso depois eu vou falar da importância da escuta cultural para vocês, é o seguinte, tinha um grupo de pessoas que faziam artesanato. Então, com a escuta cultural, a gente descobriu esse grupo. Aí a gente vai fomentar esse grupo, através dele, vamos fazer o auxílio que é solicitado pela Lei Paulo Gustavo, que ela pede que o gestor da pasta deve tornar acessível um instrumento para as pessoas vulneráveis. O que são vulneráveis na Lei Paulo Gustavo? Na Lei Paulo Gustavo tem um artigo específico dizendo: vulneráveis são pessoas do campo, que estão distantes dos centros urbanos, comunidades tradicionais, comunidades periféricas, favelas, negros e LGBT. Então, essas pessoas, para a Lei Paulo Gustavo, são considerados vulneráveis, onde você deve dar uma atenção maior, onde o gestor ele pode favorecer uma amplitude e facilidade e acessibilidade, levando a termo uma gravação de projeto por áudio ou, né, fazer a inscrição de instrumentos de forma facilitada através de audiovisual, ou seja, através do celular mesmo, onde ele apenas delimita quanto tempo ele quer que a pessoa se expresse o seu projeto ou trabalho, né, e entregue aquele material de forma específica com os critérios que ele vai fazer lá, mas desenvolvendo critérios facilitados para essa população,
né? Tanto é que ele sugestiona, a lei em si sugestiona e impulsiona que o município, ou seja, encarregue uma pessoa para ir em busca, principalmente dessas pessoas distantes do centro, né? E ajudarem a produzir, ou seja, ajudar a confeccionar aquele processo para que a pessoa possa ter possibilidade de concorrer e ser beneficiada. Então, aqui ele chegou num artigo específico e disse, olha, o espaço cultural vai receber, através de subsídios, recursos de desenvolvimento para os espaços artísticos culturais, de que trata esse artigo, caracteriza um subsídio mensal, ou seja, serão consideradas como despesas, né, ou seja, o que a pessoa vai poder pagar para comprovar o subsídio, né, do grupo, do espaço cultural, atividades culturais diversas, né, estruturas, contas de luz, conta de água, tudo que for utilizado pelo grupo Espaço Cultural para gasto, né, até 31 de dezembro de 2022. Então, assim, vamos aguardar para ver, porque eu creio que essa data pode ter prorrogação, certo? Com canais públicos, assim, é facultado aos entes da federação incluir nos regulamentos ou nos instrumentos da seleção efetuar transmissão por rádios e redes de televisão pública, ou seja, o poder público ele pode, na verdade, né, através de um estúdio próprio, favorecer a apresentação dessas pessoas, certo? Ou seja, o município pode disponibilizar uma estrutura ou um palco, um festival, que vai ser transmitido via online, para que as pessoas não tenham esse gasto, né? Porque a Lei Aldir Blanc teve isso, ou seja, muita gente gastou com estrutura e ficou sem nada. Então, aí já foi colocada essa proposta para a Lei Paulo Gustavo, onde o município pode ajudar as pessoas, deixando uma estrutura para que as pessoas possam estar desenvolvendo as atividades. Né? Pode seguir. Aí, no caso, garantir as atividades de forma gratuita, né? Nas escolas públicas, ou seja, vocês que vão receber o dinheiro, tanto por contrapartida como por premiação, vocês vão ter que fazer atividades de forma gratuita. Pode seguir, Jorge? Desculpa, eu estou falando que é uma forma também de contrapartida, né? Eles retornarem a produção dele em vídeo e distribuir, né, com a população. Né? Exatamente, deixar de forma gratuita para a população. Aí aqui é você, né, seu contato, né, Jadiel? Exato. Aí, Seus assim, contatos. exato. E aí a gente pode passar para escutas as culturais. escutas, né? Passar para as Exato. escutas. Pode passar. Vou passar aqui. Agora, gente, como eu estava dizendo aí com o Jorge, nós vamos entrar agora no Escutas Culturais, que, na verdade, é uma elaboração, né? Escutas Culturais, que é uma construção do plano de cultura com a sociedade, né? Assim como pede a lei, assim como pede a participação na lei Aldir Blanc II, que ela pede participação de planos com a sociedade. A lei Paulo Gustavo pede participação com conselhos, fóruns, fundos, ou seja, toda a participação da sociedade. E a escuta é justamente para isso, para você fazer essa leitura da comunidade, você, igual como estamos fazendo aqui na região, né, a gente separou 7 comunidades polos, ou seja, 2 quilombos, né, que estritamente a gente tem que atender, assim como rege a lei, e mais 5 comunidades. Uma no centro, que vai ser o centro da cidade, que é a sede que a gente fala, e mais 4 distritos. Esses distritos são distritos polos, onde a gente convida todas as associações e comunidades ribeirinhas ali daqueles distritos, né? E lá nós vamos conversar com eles. Na verdade, é uma conversa simples, uma conversa só, um diálogo para saber deles o que existia como cultura ali, como linguagem cultural, tanto musical como de gastronomia, e o que se precisa fortalecer para não só ressurgir, mas criar novas modalidades, novas possibilidades. Então, a gente faz um diálogo aberto, né, com todas aquelas pessoas reunidas ali, né, e nesse diálogo a gente vai anotando mesmo na mão, onde nós vamos ter um relator, e no caso eu fico na apresentação, onde a gente vai fazendo todo esse levantamento
dessas comunidades rapaz, é uma coisa muito rica, porque você descobre muitas coisas e essa escuta cultural para o plano, ela serviu também como escopo ou base para a gente construir o edital mais democrático da Lei Paulo Gustavo, onde a gente já demarcou que cada distrito, cada polo desse vai ter um edital separado, ou seja, justamente para que nenhum, ou seja, a maioria das pessoas com mais expertise da cidade não abocanhe o valor de um distrito que tem pessoas mais humildes, pessoas que não têm essa possibilidade. Então, o que a gente vai fazer? Então, nessa escuta cultural que a gente fez por plano, a gente já pegou toda essa leitura, viu toda essa riqueza nova, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um edital para cada polo que a gente fez, justamente para que ninguém abocanhe o valor seu. E vai ser proporcional à população da comunidade, né? Ou seja, nós temos comunidades que têm 12 mil habitantes, aí nós vamos fazer um proporcional de todo o valor que entrar com o proporcional populacional. Isso aí foi magnífico. E aí tem, né? Bem bacana mesmo. Aquela Aqui no metodologia. Recife, aqui no Recife, aqui em Pernambuco, né? Eles fazem pelas as regiões, né, do estado, né? Regiões. E em nível de estado, eles fazem por regiões, né? Então, cada região tem que ter um Exato. valor ali para aquela região, né? Então, aí você já pegou mais ou menos Nessa esse mesma método. pegada, que a gente fala território aqui de identidade. A gente pegou cada Exato. território de identidade que transformou em 7 territórios de Uhum. identidade, e cada território de identidade vai ter o seu edital próprio. Não vai ser diferente do um edital do outro, vai ser com as mesmas modalidades, mas é claro, com um valor menor, né? Justamente para dar ampla possibilidade. Mas é claro que tem categorias e linguagens que não precisam e não tem como ser trabalhadas em determinado distrito. Essas categorias a gente não vai deixar ela disponível, a gente vai disponibilizar aquelas que já estão e novas que se contextualizam com a identidade do distrito. E aí, Jorge, tem aquela parte da metodologia, né? Se você subir, você vai ver lá. Você pode ir passando aí o slide. Tem a metodologia aí dos trabalhos que a gente faz, Sim, né? certo. Certo. Aqui são mais ou menos o passo a passo, mais ou menos. É o passo a passo, justamente que a gente construiu e soltou nas redes sociais para que os outros possam desenvolver alguma coisa em cima Certo. disso, entendeu? E Uhum. aí a gente fez uma proposta e falou, vamos soltar nas redes aí para o pessoal ir ajudando e colaborando, porque aí, junto com outras ideias também, a gente vai Certo. construindo ali, né, um Então, contexto. então a gente vai disponibilizar esse material aqui na descrição Pode do ficar à vídeo do vontade, porque eu acho que YouTube. isso é fundamental aí para Não ampliar, na é? verdade, os horizontes, Certo, né? certo, é bom, né? É, Isso, sim. patrimônio cultural material Tem o material e o imaterial, né? Onde e o imaterial. a gente faz essa leitura, né? Os bens móveis, os bens imóveis. Então, Isso. essa leitura de toda a questão, porque tem também um patrimônio imaterial que fomenta muito no campo, que são os festejos de reis, que são também os festejos de santo, né? Cada um tem seu padroeiro. Então, isso, queira ou não, alimenta a economia criativa naquela região, naquela comunidade. Ou seja, você fortalece de alguma forma, Jorge, a economia daquela comunidade. Com Né? certeza. A gente E não só descentraliza o investimento. a economia, como também preserva as tradições, né? A Exatamente. cultura, né? E esse Exato. pessoal realmente eles precisam, porque são pessoas que são menos têm menos acesso, né, a essas informações, né, de editais. Né? Então, realmente é interessante que E essas outra coisa, informações cheguem
lá no final, né? Como o No pessoal final, fala, capilarizar, né? O pessoal fala capilarizar, né? exato. E uma coisa mais interessante que nós vamos observar é o resultado positivo disso no setor de assistencialismo a essas comunidades que são distantes. Por quê? Aí vai surgir a necessidade de você fazer uma logística melhor para que as pessoas possam fazer a visitação e o turismo nesse local, porque você vai desenvolver uma atividade cultural ali. A comunidade, aqui em Guanambi, pelo menos, aqui tem alguns distritos que muitas pessoas vão visitar o que está realizando em tal distrito, porque são festejos que trazem determinada atenção. Então, quando você potencializa essas comunidades, a atenção do centro, do pessoal da sede vai para eles, ou seja, a economia ela vai girar Gira, em claro. todo. É bom para todos, sem dúvida. Exatamente, para Sem dúvida. descentralização do valor aplicado da Lei Paulo Gustavo, como também da Lei Aldir Blanc, que vai ser para o Sim. ano próximo, né? Então, pronto. Então, assim, a gente não dissecou isso, mas a gente falou a geral, e esse documento Não, exatamente. vai ficar Porque, na disponível para quem verdade, quiser pegar é, lá e ler ele com mais implantar. calma. E outra coisa, isso que eu falei com você, o escuta cultural é isso. A gente fez um contexto teórico aí de como é, mas é isso, é você chegar na comunidade, tá? Vou fazer o básico aqui para vocês do que a gente faz. A gente chega na comunidade de Jorge. Jorge é o líder da associação, convidou todas as associações vizinhas. E aí nós chegamos lá e conversamos. E aí, Jorge, vamos aqui conversar agora com todo mundo aqui em aberto. O que é que precisa aqui na comunidade, na questão de linguagem cultural, o que é que desenvolvia? Aí você fala, desenvolvia reizado, mas parou, incentivo e tal. E o que é que vocês produzem? Aí a comadre lá do fundo fala, olha, a gente produzia aqui biscoito, xiringa. Olha, Beltrana aqui, ela costura. Então, aí você já vai anotando, né, o que Muito se bom, fazia, o que se muito bom. faz, né, com uma pessoa anotando o que se fazia, o que se faz, e a partir daí a gente vai fazer o relatório final, né, um relatório final onde vamos entregar para as lideranças, né, vamos falar em rádio, vamos para a Câmara de Vereadores, entregar aos vereadores o relatório do que se tinha e deve fomentar naquela localidade, certo? Então, aí você não só vai produzir uma coisa para um plano de cultura, como também vai produzir um mapeamento, onde a gente vai resumir um mapa, porque para você ir falar na Câmara de Vereadores, um relatório imenso não vai. Nós vamos levar um mapa daquilo que foi buscado e vamos entregar a eles, os vereadores, na Câmara, em tribuna, dizer como é que foi esses escutas culturais, quais resultados, o que o distrito de Morrinhos, o que o distrito de Mutanz, o que fulano, o que Beltrano, qual grupo precisa e está necessitando de atividades e ações culturais. Então, é isso aí que é a escuta Perfeito. cultural. Não só O, trazer para a gente, mas mostrar para toda a comunidade a beleza da cultura que as outras comunidades distantes têm. Perfeito, Jadiel. Muito bom. Né? Vê só, então, só para a gente concluir, vamos dar uma olhada agora aqui no modelo de preenchimento da matriz das ações das escutas. Sim, sim. Vamos mostrar um Aí, nesse exemplo aqui para modelo o de pessoal. preenchimento, Vamos mostrar aqui um exemplo, então, né? exato. Vamos lá. E aí, tu fala um pouco sobre isso? Sim, vou explicar de onde foi a origem dessa matriz. Uhum. Aí nós temos um modelo, gente, de preenchimento técnico. Lembrem, preenchimento que eu falei técnico, ou seja, não é o pessoal que vai fazer a escuta que vai preencher. Isso aí foi um modelo, que você tem uma ideia, a gente pegou o modelo da Secretaria de Planejamento do Governo da Bahia, eles fazem o plano plurianual, que a gente também ajudou a fazer o plano territorial aqui, na época eu era representante territorial de cultura, né, pela Secretaria de Estado, então a gente ajudou a desenvolver o plano territorial de cultura. E como a gente desenvolveu esse plano territorial de cultura, a gente utilizava matrizes, né? Matrizes é o quê? É isso aí, gente. Ou seja, objetivo, estratégia e meta. Né? Mas isso é quando a gente vai levar para inserir no plano, ou seja, quando o técnico vai pegar. Ou seja, eu fiz o relato disso tudo que eu fui nessas comunidades, aí eu vou pegar, né, tudo isso, vou fazer um mapa e demonstrar para toda a sociedade.
um mapa visível para a sociedade. Aí essa matriz vai ser, para mim, elaborar o plano de cultura. Aí eu preciso de uma matriz, porque o plano de cultura já é uma coisa mais, assim, técnica, onde a gente vai sentar com técnicos, com professores, com doutores de nível de faculdade, para nos ajudar a elaborar o plano baseado nessas matrizes, certo? Porque é assim que os técnicos, eles observam as necessidades da sociedade. Eles não querem aquele catatal de palavras, eles querem coisas rápidas e básicas. Ou seja, o que precisa é isso, qual a estratégia vai usar isso, qual a meta que a gente tem, é isso. Então, pronto, acabou. É isso que a gente vai colocar no plano. Porque aí nós vamos transformar tudo em artigos, incisos e alíneas do Plano Municipal de Cultura. Mas é isso. Eu acredito que o que você falou aqui contempla um entendimento satisfatório, né? Para que a pessoa fique preparada para tudo isso, Exatamente. né? E comece já o pessoal comece a preparar seus projetos aí, Exatamente. comece a também se organizar quanto à questão dos conselhos, né? Dos De tudo comitês. isso. E aí pode contar contigo também, tu deixou o teu contato está ali, a gente vai deixar o contato Exatamente. também do Jadiel embaixo lá A da sociedade descrição civil, a gente atua assim, a gente atua no Brasil todo, assim, dando esses diálogos e tudo de forma gratuita com a sociedade, sem nenhum custo, é porque a gente quer ver a locomotiva da cultura cada dia mais antenada e, cara, com melhor qualificação de financiamento, né? Eu acho que tem que rodar uma economia para o povo. Com certeza. E a economia da cultura é bom para todo mundo, né? Gera mesmo. Então é Exatamente. isso, Jadiel. Eu te agradeço muito a tua explanação, a atenção aí que você deu. E vamos marcar depois outra conversa, tá Sim, com bem? certeza. Eu que agradeço, né, a você, Jorge, o Fenicultura e a todos aos seus ouvintes, a todos os seus colegas e agentes culturais que curtem aqui a sua TV. E a gente vai estar sim à disposição e a gente com certeza vai trazer para você novas ideias e propostas para se adequarem com essas leis, que elas vão ter modificações com certeza, e a gente vai estar à disposição, viu? Tá joia. Então tá bom. Valeu. Até mais, gente. Falou, Até a até próxima. mais.